Fala, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal. Eu sempre gosto muito quando você participa aqui, quando você comenta, quando você curte, porque isso dá um sinal para o YouTube de que o vídeo está sendo bem aceito e um sinal de que o trabalho aqui está sendo bem feito. E o canal tem crescido, ainda bem, graças a Deus e graças a vocês, logicamente. Fico muito feliz com isso. Ó, estamos falando ainda de recursos e vou, de novo, copiar aqui o artigo 999. Na aula passada, no vídeo passado, falamos dessa comparação e dessa necessidade que você precisa ter de entender que para desistir do recurso você só pode desistir expressamente, mas para renunciar ao direito de recorrer você pode fazer isso de modo tácito, de um modo presumido ou de um modo expresso. E ainda disse para você que você desiste de um recurso que você entrou e você renuncia quando você nem entrou ainda com o recurso. Mas ainda esse artigo é muito importante, o 999, eu vou copiar de novo aqui, porque tem uma outra coisa muito importante aqui, mas muito importante, que faz um diálogo com uma outra questão de um outro artigo que está no Código de Processo Civil. Vamos lá. Então, de novo, a renúncia ao direito de recorrer independe, não precisa da aceitação da outra parte. E ela pode ser, como nós vimos, de modo expresso ou de um modo tácito. Perfeito. Veja só agora o que diz o artigo 485 do Código de Processo Civil. Ele diz assim: oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Olha que coisa louca. Então vamos lá, vamos fazer só um paralelo aqui para você entender. Então vamos lá. O processo se inicia com a petição inicial. Já fiz isso aqui algumas vezes, hein? Com a petição inicial. Depois disso, é marcada uma audiência para tentativa de conciliação. Você lembra disso? Se não houver acordo, abre-se o prazo para a contestação. Depois da contestação, ocorre a réplica do autor. Depois, o juiz pergunta para as partes se há provas que precisam ser produzidas. Que provas são essas? Perícia, ouvir testemunhas, depoimento das partes. Perfeito. Depois disso, ocorre a audiência, depois alegações finais, que podem ser convertidas em memoriais escritos. Depois vem a sentença. E quem não gostar da sentença pode interpor recurso. Tá? Então a gente sabe que o processo se inicia com a petição inicial, depois disso é marcada uma audiência para tentativa de conciliação. Se não houver acordo, abre-se um prazo para a contestação. Depois da contestação tem a réplica do autor, o juiz pergunta para as partes se há provas que precisam ser produzidas, né? Então, perícia, ouvir testemunhas, depoimento das partes. Depois disso ocorre a audiência. Depois da audiência, as alegações finais, no final, né, dessa audiência. E essas alegações finais podem ser convertidas em memoriais escritos, a gente já sabe disso. E depois disso vem a sentença. Pois bem, quem não gosta da sentença entra com o recurso. Disse tudo isso porque eu acho sempre importante fazer esse caminho do processo para você ter sempre uma visão do geral, para depois a gente ir aprofundando, pensando, colocando coisas ali nesse conhecimento básico. Pois bem, vamos lá. Olha só o que diz o artigo 485. Oferecida a contestação, então onde está isso aqui? Está nesse momento aqui, ó. Depois de não haver acordo, abre-se o prazo para a contestação. Então, neste momento em que o réu apresentou a contestação, ele apresentou a sua defesa, então oferecida aqui é apresentada, tá? Protocolada a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento, sem a concordância do réu, desistir da ação. Então, por que isso é importante?
Porque o Código de Processo Civil, ele diz no artigo 485 o quê? Se você tem a petição inicial, abriu o prazo para audiência de conciliação, não houve acordo, significa que a pessoa vai ter que contratar um advogado, significa que a pessoa vai ter que pedir para o advogado dela protocolar a contestação, a defesa, ou ato de rebater a petição inicial. Beleza, sabemos disso. Qual é o ponto? Essa pessoa já gastou com o advogado. Então, se não teve o acordo, o que o réu vai fazer? Vai olhar para o advogado e vai falar, doutor, então o que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer a minha contestação? E o advogado vai dizer, sim, farei a sua contestação. É claro que o advogado, para ir na audiência, ele cobra um valor. Se tiver o acordo, acabou ali o que ele está cobrando. Mas, por vezes, o que acontece? O advogado cobra um valor. Vou dar exemplos aqui, por favor, né? Quem é do direito me entenda, mas a título de explicação. Imagine que o advogado cobra R$1.000 para ir na audiência, certo? Se o processo morrer ali, a parte, o réu que gastou com o advogado, gastou só R$1.000. Mas se não teve acordo, aquele advogado vai ter que apresentar a contestação. E aí o advogado vai cobrar R$5.000 para fazer a contestação. Então é claro que o réu está tendo um gasto. Ele tem o gasto para o advogado ir com ele nessa audiência de tentativa de conciliação e depois, se não tiver o acordo, ele vai ter o gasto de pedir para o advogado fazer a contestação. Então, na audiência, o réu gastou 1.000 e agora, para o advogado fazer a contestação, ele cobra mais 5.000. Estou dando sempre a título de exemplo. Agora você acha o seguinte, depois que o réu pagou R$1.000 para ir na audiência de conciliação com o advogado e pagou mais R$5.000 para apresentar a contestação, ou seja, ele gastou R$6.000. Você acha que basta agora o autor chegar para o réu e dizer o seguinte, o réu, vamos fazer o seguinte, eu vou desistir disso aqui, eu não quero mais não. O réu vai olhar para ele e vai falar, pô, mas você tá maluco, cara? Eu gastei R$1.000 para ir na audiência, gastei mais R$5.000 para fazer a contestação, como é que você vai desistir assim? Eu não concordo com isso não. Então é por isso que o artigo 485, parágrafo 4º do Código de Processo Civil diz isso, ó, oferecida a contestação, portanto protocolada a contestação, o autor não poderá, sem a concordância, sem o consentimento do réu, desistir da ação. É por isso. Qual é o fundamento disso? O fundamento é simples. O réu acabou de gastar com a audiência de conciliação, o réu acabou de gastar com o advogado para fazer a contestação, o autor não pode simplesmente agora chegar lá para o réu e dizer o seguinte, não quero mais, não vou mais entrar, não vou mais levar esse processo para frente. O réu olha e fala, pô, mas peraí, agora que eu me defendi, agora que eu gastei uma grana violenta aqui com advogados, como é que você não vai continuar esse processo? Agora eu que quero continuar esse processo. Então, a lei diz que neste momento aqui, e veja, estamos ainda muito no início do processo, acabou de ter a petição inicial, acabou de ter audiência de tentativa de conciliação e não houve acordo. Então estamos nesse prazo para contestação. Apresentou a contestação, no dia que bater no processo essa contestação, o réu precisa concordar, precisa consentir, precisa autorizar que o autor desista da ação. Então veja só a título de explicação, para você entender, veja só, do início do processo até o dia em que a contestação for apresentada, o autor pode desistir do processo sem precisar de concordância, da concordância do réu, tá? Então essa é uma coisa importante. Então começou o processo até o dia, então começou o processo, teve a petição inicial, portanto, teve a audiência de tentativa de conciliação e ainda está no prazo para a contestação. Se essa contestação não apareceu, não foi protocolada ainda no processo, o autor pode desistir da ação sem precisar que o réu concorde, tá? Agora, no dia que a contestação bater no processo, no dia que a contestação entrar no processo, aí nós temos uma questão importante. Qual é? Nós precisamos que o réu concorde. Então vamos lá. Depois que o réu protocolar
apresentar a sua contestação, ou seja, a contestação estiver juntada no processo, o autor ainda pode desistir da ação, mas precisará da concordância do réu. Então ele pode desistir da ação, mas aí ele precisa que o réu concorde. Então são dois momentos. Então esse aqui é o momento 1, do início do processo até o dia em que a contestação for apresentada. Do início do processo até o dia em que a contestação for apresentada. Tá? E o momento 2 é depois que o réu protocolou. Então, depois que o réu protocolar, apresentar sua contestação. Ó, estou fazendo aqui para não passar muito tempo, hein? Deu um sonzinho aqui, que é o sonzinho de que eu já estou dentro dos minutos que eu tinha programado para essa aula. Mas vou só concluir o raciocínio. Tá? A contestação está no processo, foi protocolada, o autor ainda pode querer a desistência. Só que aí o juiz vai olhar aquela petição de desistência e vai pedir para o réu dizer se o réu concorda ou não com a desistência. Tá? Então essa é uma possibilidade. Então o autor pode desistir da ação? Pode, mas existe uma coisa. Se ele desistir da ação antes da contestação, ele pode e não precisa que o réu concorde. Se já tiver havido a contestação, depois que houver o protocolo dessa contestação, o autor ainda pode desistir, mas ele pode desistir com a concordância do réu. Disse tudo isso, que é uma matéria que nem está na parte de recursos, mas eu disse tudo isso aqui, e você já pode guardar esses conhecimentos, que eles são muito importantes, isso aqui cai no concurso, mas disse isso para você para fazer uma comparação com aquilo que está na parte dos recursos. Olha só, a renúncia ao direito de recorrer, que pode ser expressa ou tácita, independe da aceitação da outra parte. Por que que isso aqui tem cheiro de concurso e por que que isso aqui eu estou trazendo junto com o 485? Porque você pode se confundir. Veja, são coisas muito sutis, que se parecem muito. Então veja só, olha só. Vamos colocar aqui ó, uma comparação. Para desistir da ação é uma coisa. Então, para desistir da ação antes da contestação, o réu não precisa concordar. Depois da contestação, o réu precisa concordar. Concordar com o quê? Com a desistência, tá? Então, depois da contestação, o réu precisa concordar com a desistência. Agora, para renunciar ao direito de recorrer, não é necessária a concordância da outra parte. Olha que louco. E agora eu ainda vou fazer outra. Para desistir do recurso, também não é necessária a concordância da outra parte. Então veja como é que o seu concurso pode ser safadinho e querer passar a perna em você. Para desistir da ação, se for antes da contestação, o réu não precisa concordar. Se foi depois da contestação, o réu precisa concordar. Para renunciar ao direito de recorrer, ou seja, nem entrar com o recurso, que está lá no 999, para renunciar ao direito de recorrer, não é necessária a concordância da outra parte. Para desistir do recurso, que é o 998, eu entrei com o recurso, mas agora não quero mais, não é necessária a concordância. Então percebam, colegas, que o mais importante de quando você está estudando é você ter essas percepções.
Não adianta você ler tudo isso, como eu digo sempre. Você vai pegar, vai começar a ler, mas se você não tiver a visão de que isso aqui pode dialogar com alguma outra coisa de outros artigos do código, você vai se perder. Por isso que eu recomendo muito que você estude esse quadrinho aqui. Porque esse quadrinho aqui pode fazer muita diferença para você durante o seu estudo, durante a sua prova. Então pense nisso, para desistir da ação, essas duas situações. Para renunciar ao direito de recorrer e para desistir do recurso, acontece de uma outra forma, a dinâmica acontece de uma outra forma, tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos. Eu agradeço a você que está aqui, agradeço muito a você que é assinante aqui da turma de exercícios, agradeço também a você que está aqui que ainda não é assinante e que curte, que compartilha, que comenta o vídeo, porque isso dá um sinal muito positivo para o YouTube. Eu volto em tantos outros vídeos. Um grande abraço. Tchau.